Então, um discurso público e com o seguinte tema: imite a misericórdia de Jeová. Nosso orador, irmão Pedro Azevedo, da congregação Bela Vista de Itapetininga. Vamos dar então a devida atenção ao nosso irmão Pedro. Por favor, irmão Pedro, tenha a nossa atenção. Se você pudesse perguntar para Jeová que tipo de Deus o Senhor é, como que você acha que ele ia responder essa pergunta? Será que Jeová falaria assim: olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, soberano do universo, a pessoa mais importante que existe? Jeová poderia falar tudo isso porque ele tem todas essas qualidades. Mas não foi isso que Jeová respondeu quando Moisés fez essa pergunta. Em Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7, Moisés perguntou para Jeová, só que usando outras palavras, que tipo de Deus o Senhor é. Sabe qual foi a primeira coisa, a primeira qualidade que Jeová destacou de si mesmo para Moisés? Que ele é um Deus misericordioso. Jeová sabia que se Moisés e a nação de Israel entendesse que ele é um Deus misericordioso, isso faria toda a diferença na amizade entre eles. E o mesmo acontece no nosso caso. Quando entendemos que Jeová, ele realmente é misericordioso, isso faz toda a diferença na nossa amizade com ele. Mas agora tem uma pergunta importante. O que é misericórdia? Então imagina que você tem que explicar isso para uma outra pessoa. Como é que você faria isso? O que é misericórdia? Muitas pessoas relacionam a misericórdia com perdão. Ah, o fulano de tal é misericordioso, é porque ele sempre está perdoando. Ou Jeová é misericordioso porque ele sempre nos perdoa. Mas será que a misericórdia e o perdão é a mesma coisa? Uma sentinela de 2007 disse o seguinte sobre a misericórdia: a misericórdia é um sentimento de compaixão junto com uma ação para trazer alívio para uma pessoa que está sofrendo. O livro Achegue-se a Jeová disse que a misericórdia é o sentimento de tristeza, de empatia, de dó, junto com a tentativa de fazer algo a respeito diante de uma situação ruim. Então, resumindo, a misericórdia não é simplesmente perdoar. A misericórdia é o sentimento de dó junto com uma ação, a tentativa de ajudar uma pessoa. Então imagina a seguinte cena: a gente está andando, viu uma pessoa passando por um problema, teve aquele sentimento de dó, de compaixão, mas não fez nada para ajudar aquela pessoa. Será que eu fui misericordioso nesse caso? Não, faltou ação. Agora, se eu ajudo uma pessoa meio que de forma mecânica, de forma automática, mas eu não tenho sentimento nenhum, eu também não fui misericordioso, porque faltou sentimento. Agora, quando eu tenho sentimento de dó, sentimento de compaixão, e com base nesse sentimento eu vou lá, faço alguma coisa, por mais que seja simples, aí sim eu fui misericordioso. A misericórdia envolve o sentimento junto com uma ação. Precisa desses dois ingredientes trabalhando juntos. E quem é o mais misericordioso que existe no universo? É Jeová. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Aqui no texto de 2 Coríntios, capítulo 1. Quando lê esse texto, tenta entender isso. Quem é o mais misericordioso que existe no universo? 2 Coríntios, capítulo 1. Vamos ver o versículo 3. Esse texto diz assim:
Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de eternas misericórdias e o Deus de todo consolo. Então esse texto deixou claro que Jeová, ele é o Pai de eternas misericórdias. Se Jeová ele é o Pai da misericórdia, significa que o originador, a fonte dessa qualidade tão importante é Jeová. E se Jeová ele é o Pai, a fonte, quem inventou, por assim dizer, a misericórdia, será que existe alguém mais misericordioso do que ele? É claro que não. Jeová, ele é o mais misericordioso que existe no universo. Ninguém é mais misericordioso que Jeová. E para entender um pouco mais esse ponto, vamos pensar de novo no que significa misericórdia. Vimos que misericórdia, em primeiro lugar, significa ter um sentimento de dó, de compaixão, de empatia. Será que existe alguém na terra ou no céu, em qualquer lugar, que tem mais sentimentos do que Jeová? Olha só um texto que nos ensina um pouco sobre os sentimentos de Jeová. Isaías, capítulo 65. Isaías capítulo 49, desculpa. Isaías capítulo 49, vamos ver o versículo 15. Principalmente você que é pai ou você que é mãe, quando lê esse texto, pensa no sentimento que você tem com seu filho. Ele é forte? É verdadeiro? Olha o que esse texto fala desse sentimento em relação ao sentimento de Jeová. Isaías, capítulo 49, versículo 15. Aqui diz assim: será que uma mulher pode se esquecer do seu bebê e não sentir compaixão pelo filho do seu ventre? Agora é o ponto. Mesmo que essas mulheres se esquecessem, eu, falando sobre Jeová, nunca me esqueceria de você. Olha que texto bonito. Aqui nos ensina que uma mãe, ela ama muito o seu filho. O filho pode ter 30 anos de idade, já ter saído de casa, que a mãe continua se preocupando com ele como se ele fosse um bebezinho, não é? Se ele está passando por alguma dificuldade, está passando por algum problema, a mãe não mede esforço para conseguir ajudar o seu filho. Mas por mais que uma mãe ela ame muito o seu filho, o texto diz que por causa da imperfeição, pode ser que uma vez ou outra ela não vai conseguir amar o seu filho de forma plena. Mas e Jeová? O final do texto disse que Jeová nunca se esqueceria de nós. Ou seja, se fosse para comparar quem ama mais, uma mãe ou seu filho, ou Jeová por nós, com certeza é Jeová. Dá uma olhada nessa primeira imagem, por favor. Ilustra bem o nosso texto, não é? Essa mãe tem um sentimento muito forte pelo seu filho. Mas o sentimento que Jeová tem por mim e por você é mais forte ainda. Ninguém tem um sentimento tão profundo e tão verdadeiro como Jeová. Então, se Jeová é a pessoa que mais tem sentimentos profundos, verdadeiros, no primeiro ponto que está relacionado com a misericórdia, ele já ganhou de todo mundo. Então, na questão do sentimento, ninguém se compara com Jeová. E o segundo ponto que envolve a misericórdia, que é agir, fazer alguma coisa. Será que existe alguém mais poderoso do que Jeová? Não. Jeová é o Deus Todo-Poderoso, com seu Espírito Santo. Ele criou todas as coisas, ele fez muitos milagres no passado, vai fazer muitos milagres no futuro. A Bíblia diz que nada é impossível para Jeová. Tem um outro texto da Bíblia que diz que Jeová pode fazer coisas que a gente nem consegue pensar, nem imaginar.
Olha o quanto que Jeová é poderoso. Então, no segundo requisito que envolve a misericórdia, que é agir, Jeová é o mais poderoso de todos, pode fazer qualquer coisa em nosso benefício e ninguém tem mais condições de nos ajudar do que Jeová. Então, se Jeová, ele é o que mais tem sentimentos e ele é o que mais tem condições de agir em nosso benefício, será que existe alguém mais misericordioso do que ele? Não. Como o texto de 2 Coríntios diz, Jeová, ele é o Pai de ternas misericórdias e o Deus de todo consolo. Ninguém é mais misericordioso do que Jeová. E o que dizer de Jesus? Será que Jesus, ele conseguiu entender como que funciona a misericórdia e imitar essa qualidade de Jeová? Vamos ver um relato da Bíblia que fala um pouco sobre Jesus agora. Marcos capítulo 1. E o objetivo desse texto é tentar entender isso. Será que Jesus, ele também foi misericordioso e continua sendo misericordioso hoje? Marcos capítulo 1, versículos 40 até o 42. Esse texto diz assim: Aproximou-se dele também um leproso, suplicando-lhe até de joelhos: Se o Senhor apenas quiser, pode me purificar. Em vista disso, ele teve pena, estendeu a mão, tocou no homem e lhe disse: Eu quero, seja purificado. Imediatamente a lepra desapareceu dele e ele ficou purificado. Então, no versículo 40, fala de uma situação envolvendo uma pessoa aqui, um leproso. Ele estava sofrendo, passando por dificuldade. Aí ele foi até Jesus, suplicou, pediu ajuda. Aí no versículo 41 diz que Jesus teve um sentimento. Jesus teve pena. E ficou só no sentimento? Não. O texto diz que depois que Jesus teve esse sentimento de pena, ele estendeu a mão, tocou no homem e curou. Jesus agiu. Se Jesus ele teve o sentimento e depois agiu, que qualidade ele demonstrou nesse texto? A misericórdia. Mas o quanto que Jesus foi misericordioso? Vamos pensar um pouco nesse homem, nesse leproso. Por quanto tempo, mais ou menos, ele sofria de lepra? A Bíblia não fala exatamente. Mas o relato paralelo de Lucas, capítulo 5, diz que esse homem estava coberto de lepra. Lembra qual que era a profissão de Lucas? Ele era médico, não é? Então um médico conseguiu ver esse leproso e viu que ele estava coberto de lepra. Não era algo simples, algo que estava começando. Possivelmente ele sofria dessa doença por 5, 10, 20 anos, não sabemos, mas por muito tempo. E como que um leproso era tratado na época de Jesus? Ele tinha uma vida bem tranquila, tinha um emprego estável, conseguia ficar junto com a família, recebeu o melhor tratamento médico do mundo. Não. Eles eram maltratados, não podia ficar junto com a família, não conseguia ter um trabalho digno, então possivelmente passava por necessidades. E os fariseus começaram a criar regras para complicar ainda mais a vida dos leprosos. Por exemplo, uma regra que os fariseus criaram: se você vê um leproso chegando perto de você, uma das melhores coisas a fazer é pegar uma pedra e jogar nele. Imagina que tipo de tratamento! Então esse homem que estava coberto de lepra, ele não tinha contato com a sua família, com seus amigos, ele estava sofrendo muito fisicamente e emocionalmente também. Aí no texto, quando Jesus viu essa situação, entendeu o problema desse leproso, é natural ter pena, ter compaixão, ter dó. Aí Jesus foi lá e tocou nesse homem.
Será que Jesus ele precisava tocar no homem para fazer a cura? Não. Jesus uma vez curou uma pessoa só de falar, à distância. Ele não precisava tocar no homem. Então, por que nesse caso específico, Jesus fez questão de tocar nesse homem? Porque Jesus sabia que esse leproso, possivelmente, não era tocado por ninguém já fazia muitos anos. Imagina como que esse leproso se sentiu quando Jesus tocou nele. E como será que foi esse toque de Jesus? Será que ele puxou a blusa assim, com aquele nojo? Dá uma olhada nessa imagem, por favor. Olha o sentimento de Jesus, a empatia, a dó, a compaixão. O quanto que Jesus realmente se importou com esse homem. Foi um toque bondoso que, além de fazer uma cura física, com certeza mexeu muito com as emoções desse leproso. Jesus, ele fez mais do que o básico. Jesus, ele fez um esforço muito grande para ter o sentimento correto e agir da forma correta em benefício desse leproso. Ele foi muito misericordioso. Mas por que Jesus foi tão misericordioso assim? Jesus só foi misericordioso porque Jeová ensinou isso para ele. Se Jeová não fosse misericordioso, Jesus não teria aprendido sobre essa qualidade e não teria tratado esse homem dessa forma. E Jesus não foi só misericordioso nesse momento. Em vários momentos aqui na terra, ele sempre demonstrou essa qualidade. E lá no céu, como nosso rei, ele continua sendo misericordioso e no futuro ele vai ser mais misericordioso ainda. E podemos dizer que Jesus foi uma pessoa triste, que sofreu e que não valeu a pena ter essa qualidade tão importante da misericórdia? Não. Jesus foi um homem feliz. Ele continua sendo feliz. E ele teve muitas recompensas de Jeová. Então isso nos ensina que ser misericordioso vale a pena, porque Jeová realmente nos recompensa. Então, resumindo até agora, vimos que Jeová, ele é o Pai de eternas misericórdias. Ninguém é mais misericordioso do que Jeová. E que Jesus, o seu Filho, conseguiu imitar essa qualidade de Jeová de forma perfeita e ele com certeza está sendo bem-sucedido por isso. Mas o que dizer de nós? Lembra do tema do nosso discurso? Imite a misericórdia de Jeová. Então, como que eu e você podemos imitar essa qualidade tão importante que Jeová tem, que Jesus tem e que nós precisamos ter? Vamos ver o texto de Lucas capítulo 6, por favor? Aqui é Jesus falando. O que Jesus disse sobre a misericórdia? Lucas capítulo 6, versículo 36, por favor. Esse texto diz assim: sejam sempre misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Então Jesus, que tinha essa qualidade e continua tendo, ele ensinou para todos os seus discípulos, para nós também, que precisamos sempre, todos os dias, 24 horas por dia, para sempre, sermos misericordiosos. Então, quando olhamos para os nossos irmãos, para as pessoas em nossa volta, precisamos ter o sentimento de compaixão, o sentimento de dó e agir em benefício dos nossos irmãos, por mais que seja uma ação simples, por mais que seja difícil, precisamos ter essa qualidade. Mas como fazer isso na prática? Nesse discurso, vamos destacar 3 formas de imitarmos a misericórdia de Jeová. A primeira, por sermos perdoadores. Lembra que no começo do discurso a gente falou que muitas pessoas confundem a misericórdia com perdão?
é que para perdoar uma pessoa, precisamos ser misericordioso. Está muito relacionado mesmo. Pensa, por exemplo, no caso de Jeová. Ele lá dos céus, o Deus Todo-Poderoso, ele olha aqui para a terra e vê todos os humanos imperfeitos, pecadores. Aí quando cometemos um erro e nos arrependemos de verdade, Jeová se lembra que somos pó e ele tem um sentimento de pena, sentimento de compaixão, de empatia. E com base nesse sentimento, Jeová age. E o agir de Jeová, nesse caso, é perdoar. No nosso relacionamento é mais ou menos isso. Quando olhamos para os nossos irmãos, precisamos nos lembrar que somos pó, somos pecadores, somos imperfeitos. E quando alguém comete alguma coisa ruim contra nós vamos nos lembrar disso e ter um sentimento de dó, um sentimento de compaixão. E vamos querer agir. E o agir, nesse caso, também é perdoar. E Jesus falou em Mateus capítulo 18, versículo 35, que o perdão é muito importante. Ele disse nesse texto que se não perdoarmos os outros, assim como Jeová nos perdoa, ele não vai nos perdoar. Então imagina o que vai ser na nossa vida se não tivermos o perdão de Jeová. Então precisamos realmente nos esforçar em perdoar os outros. E o que pode nos ajudar a conseguir fazer isso de uma forma mais suave, mais fácil? Uma sentinela disse que é muito importante sempre vermos o melhor dos nossos irmãos. Às vezes é difícil, mas todo mundo tem excelentes qualidades. Até porque é um servo de Jeová, um adorador de Jeová. Então, quando vemos as qualidades dos nossos irmãos, isso nos motiva a querer perdoar, porque sabemos que ele é uma boa pessoa e que ele realmente não está nos fazendo mal. E teve uma formatura de Gileade que o irmão David Splane disse uma frase muito interessante. Se a gente não conseguir alistar 10 qualidades do nosso irmão, sabe o que isso significa? Que não o conhecemos o suficiente. Então, se está difícil de achar boas qualidades no nosso irmão, passe mais tempo junto com ele, trabalhe com ele no campo, faça outras atividades espirituais, que com certeza isso vai te ajudar a conhecer mais aquela pessoa e vai te motivar a perdoar. Então, a primeira forma de imitarmos a misericórdia de Jeová é por sempre perdoarmos os nossos irmãos. E a segunda forma? Vamos ver o texto de 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. No começo do discurso, nós vemos o versículo 3, que falou que Jeová ele é o Pai de eternas misericórdias. Agora vamos ver o versículo 4, que fala sobre o nosso papel, como que podemos imitar a Jeová. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Diz assim, que nos consola em todas as nossas provações, para que com o consolo que recebemos de Deus, possamos consolar outros em qualquer tipo de provação. Então, como é que imitamos a Jeová nesse texto? Aqui diz que Jeová ele sempre nos consola. E isso é verdade, não é? Naquele momento mais crítico que mais precisamos, Jeová sempre nos ajuda. Se Jeová sempre nos consola, o texto diz que precisamos também consolar outras pessoas. E o texto disse que isso é em qualquer tipo de problema. Então, por exemplo, imagina que uma pessoa que estamos convivendo, que é o nosso amigo, perdeu alguém querido na morte. É uma situação muito triste. Aquela pessoa vai precisar de consolo, vai precisar de encorajamento. Mas não sei se acontece o mesmo com vocês, o que acontece comigo. Às vezes é difícil de saber o que falar, não é? Como que eu consolo uma pessoa que está tão triste assim? Uma sentinela de 2017 disse o seguinte:
Se você acha difícil falar pessoalmente com alguém que está precisando de consolo, faça um cartão, mande uma mensagem de texto bem simples. Às vezes, um único texto da Bíblia já é o suficiente. E se você não sabe o que escrever ou o que falar, simplesmente esteja junto com a pessoa. Então, para consolar uma pessoa, não precisa de um discurso de 30 minutos, falar palavras bonitas. É só amar. É só estar junto, que isso já faz toda a diferença. Então, o segundo ponto, a segunda forma de imitarmos a misericórdia de Jeová é por sempre consolar e encorajar os nossos irmãos. E a terceira forma? A terceira forma é por ser zeloso na obra de pregação. Pensa nas pessoas do nosso território. Não é verdade que eles estão numa situação bem difícil? Não conhece a Bíblia, não conhece a Jeová, está passando por dificuldades pessoais, não sabe como resolver os problemas da vida. Aí quando uma pessoa dessa, sem muita estrutura e sem um lado espiritual, passa por um problema, ela fica desesperada. Por exemplo, imagina que essa pessoa perdeu alguém querido na morte. Ela fica sem esperança, sem rumo. Aí quando olhamos para essas pessoas que estão passando por tudo isso, que sentimento nós temos? Sentimento de dó, sentimento de compaixão, de empatia. Mas não podemos parar no sentimento, precisamos agir. E o agir nesse caso é ir lá, pregar as boas novas, fazer boas revisitas, dirigir estudos da Bíblia, ajudar aquela pessoa a conhecer a Jeová, a ter uma esperança verdadeira. E se temos esse sentimento e agimos pregando, estamos sendo misericordiosos. Então, resumindo, imitamos a misericórdia de Jeová quando perdoamos os outros, quando consolamos os nossos irmãos e quando pregamos as boas novas com zelo. Será que vale a pena fazer tudo isso? Olha o último texto que vamos ler, que é o texto de Mateus capítulo 5. Aqui é Jesus de novo falando sobre a misericórdia. Mateus capítulo 5, vamos ver o versículo 7. Jesus, que foi misericordioso, o que ele disse sobre a misericórdia? Felizes os misericordiosos. Então, só o comecinho desse texto já responde a nossa pergunta, não é? Vale a pena ser misericordioso? O texto diz que quem é misericordioso é feliz. Uma sentinela de 62 diz o seguinte sobre a misericórdia: os misericordiosos nem sempre são os mais inteligentes, os mais ricos, nem os mais poderosos, mas são os mais felizes. Quer ser feliz? Precisamos imitar a misericórdia de Jeová. Mas essa não é a maior recompensa. Olha o final do versículo 7, a maior recompensa de todas. Se formos misericordiosos, seremos tratados com misericórdia. Jeová, o Pai de eternas misericórdias, ele ama pessoas misericordiosas. E quando imitamos essa qualidade dele, podemos ter certeza que ele vai nos tratar com misericórdia e seremos bem recompensados. Precisamos sempre pensar no exemplo de Jesus. Ele foi misericordioso, se esforçou por isso, e ele teve todas as recompensas possíveis. Se imitarmos a misericórdia de Jesus, com certeza seremos tratados com misericórdia agora e no futuro. Agradecemos a Jeová, primeiramente, né, sobre esse assunto tão importante e por ele trazer a atenção que queremos imitar a sua misericórdia. E a forma também que o irmão Pedro passou para nós, as instruções, orientações, agradecemos, irmão Pedro. Tão prático,
e é uma qualidade que a forma que foi colocada para nós, principalmente as 3 formas que ouvimos, queremos fazer isso e exercer na nossa vida diária. Agora nós temos um convite para os irmãos e reafirmando o convite para os irmãos para estar conosco lá no nosso congresso, final de semana que vem, né? Adoração pura. E lá teremos também um discurso público, onde todos que estiverem lá vão tirar muito proveito. Os 3 dias que teremos o nosso congresso vai ter um destaque. E no domingo, o destaque para o discurso público é uma pergunta que vai ser respondida. Você adora o que conhece? Aprenda por que as crenças que temos fazem diferença e como podemos encontrar a verdade. Então, esse discurso é para todo o público que estiverem lá conosco, aqueles que forem convidados, os nossos estudantes. Então, vamos fazer um esforço para, ainda até na próxima quinta-feira, convidar aqueles que desejarem estar conosco e estaremos juntos lá para esse congresso, então. Agora vamos continuar aprendendo um pouquinho mais da Bíblia com o estudo da revista Sentinela. Para isso, convidamos o irmão William Santos. Muito bem, queridos irmãos, é um prazer muito grande estarmos aqui de novo para o nosso estudo da revista Sentinela, a sequência da nossa reunião, não é? E é sempre muito proveitoso estarmos juntos, porque cada semana temos uma matéria excelente para tratar juntos aqui. E hoje não é diferente, né? Então vamos abrir essa segunda parte da nossa reunião. Convido todos a ficarem em pé, os que puderem, para cantarmos de modo digno o cântico número 4, Jeová é o meu pastor. E tem muito a ver com aquilo que Jeová faz por nós no estudo. Então o cântico vai dar uma abertura muito boa para nós agora. Vamos então ouvir a introdução e cantar juntos. Muito bem, irmãos. A essência da misericórdia, como aprendemos, nós cantamos agora, não é? Vimos aqui maneiras em que Jeová é misericordioso. E o nosso estudo da Sentinela quase é uma sequência do assunto que nós tratamos no início da nossa reunião com o discurso público. E é muito interessante o próprio título dele, não é? A mão de Jeová nunca é curta demais. Para alguém misericordioso não existe uma mão curta, especialmente para o nosso Deus Jeová, né? E o que é que nós vamos aprender na nossa consideração de hoje? Então, vendo aqui o objetivo do estudo, é confiar que, ainda mais que Jeová sempre vai nos dar o que precisamos para viver. E nós vamos tratar aqui de algumas situações que os israelitas passaram, quer dizer, o exemplo que vai estar norteando a nossa consideração é o que Jeová fez em favor da nação de Israel, e daí aprender algumas situações que passamos hoje em que Jeová também nos ajuda, que a mão dele não é curta para nos ajudar nas nossas necessidades. O texto temático é Números 11, 23. Será que a mão de Jeová é curta demais? Foi o próprio Senhor Jeová quem perguntou isso, né? Vamos colocar daí no contexto certo esse versículo, essa parte desse versículo aí. Um estudo muito prático, muito interessante e oportuno para os nossos dias. Vamos então começar a nossa consideração. O irmão Márcio é o nosso leitor e ele vai ler então o parágrafo 1. O livro de Hebreus fala de muitas pessoas que tinham fé em Jeová. Uma dessas pessoas foi Moisés, que tinha uma fé impressionante. Ele mostrou que tinha fé quando conduziu os israelitas para fora do Egito, sem se deixar levar pelo medo de Faraó e do seu exército. Ele confiou totalmente em Jeová ao guiar o povo através do Mar Vermelho e depois no deserto. Moisés confiou em seu Deus mesmo quando a maioria dos israelitas começaram a duvidar se Jeová conseguiria cuidar deles. E Moisés não ficou decepcionado, porque Jeová deu alimento e água para os israelitas de forma milagrosa.
Assim, eles conseguiram sobreviver naquele deserto, onde não havia quase nada. Então, o parágrafo 1 pergunta: como Moisés mostrou que confiava em Jeová ao guiar os israelitas para fora do Egito? Como é que ele mostrou isso? Vamos começar com a irmã Terezinha aqui na frente. Então ele mostrou pela atitude que ele teve com os israelitas ali, né? Porque tinha uns que estavam até resmungando, né? Que não confiavam, né? Mas ele, Hebreus 11, 27, mostra que ele viu com os olhos da fé. Ele tinha esses olhos da fé. Então ele via como que Jeová, vendo aquele que é invisível. Então eu gostei muito dessa parte aqui, porque assim como Moisés vivia sob pressão lá, e mesmo assim conseguiu levar os israelitas para fora do Egito e não teve medo do faraó e nem dos exércitos, hoje nós também estamos sob pressão, né? Então nós precisamos desses olhos da fé para confiar em Jeová e saber tudo que a gente vai passar que Jeová está olhando. Muito bem, muito obrigado, minha irmã. Ainda a irmã Arlene? No parágrafo, cita o texto de Salmo 78, 23 a 25. É lindo este texto, que diz que Jeová deu uma ordem às nuvens lá em cima, abriu as portas do céu e fez chover maná para que comessem. Então, foi uma coisa super impressionante que eles nunca poderiam esquecer. Muito bem, né? E tem aqui, cita um artigo, Perguntas dos Leitores de 2023, e acrescenta um detalhe interessante, né? O que diz ali também, o que podemos colocar aqui nessa questão? A irmã Dagmar, aqui na frente. Então a gente nota porque, no caso ali, as perguntas falam se Jeová teria condições de alimentar aquelas 3 milhões de pessoas. Mas o lugar que Jeová mandou não era um deserto, mas tinha lugares onde ainda tinha água. Eles levaram também os próprios animais dele, que eles trouxeram do Egito. Mas ainda não era suficiente para ter uma certa regalia, ter abundância. Então, iria faltar mesmo. Mas dava, eles estavam vivos, eles podiam ainda ter alguma coisa para comer. Mas, então, não é que acabou de tudo. Eles estavam, como notamos hoje, a maioria das pessoas passam necessidade, passam fome. Então, aqui mostra que Jeová deu, além de eles terem já aquilo, mas ainda Jeová deu para eles algo diferente, que eles queriam comer algo diferente. Eles lembravam de coisas de lá. Então, aí Jeová falou, olha, assim também não dá, né? Mas 3 milhões de pessoas, Jeová conseguiu dar o suficiente e um pouco mais ainda satisfazer os desejos deles. Isso, muito bem, né? E o maná foi aquilo que Jeová proveu, que era o básico. Até chegar na terra prometida, eles tiveram o alimento básico, embora pudessem ter outras coisas, vez por outra também, né? Excelente, viu? Vamos para o parágrafo 2, irmão Márcio, por favor. Em certa ocasião, cerca de 1 ano depois dos israelitas saírem do Egito, Jeová prometeu dar carne a eles. Apesar da forte fé que tinha, Moisés começou a se perguntar se Jeová conseguiria cumprir essa promessa. Havia milhões de israelitas e quase não havia comida no deserto. Então, como Jeová conseguiria dar carne para todas aquelas pessoas? Para responder a Moisés, Jeová perguntou: será que a mão de Jeová é curta demais? Nesse versículo, a expressão a mão de Jeová se refere ao Espírito Santo, ou poder em ação de Deus. Em outras palavras, Jeová estava perguntando para Moisés: você realmente acha que eu não consigo fazer o que eu prometo? Muito bem, muito interessante o parágrafo. Vamos então ler Números capítulo 11, versículos 21 a 23. Capítulo 11, versículos 21 a 23. Irmão Wellington, por favor. Então Moisés disse:
Este povo no meio do qual estou são 600.000 homens a pé, e ainda assim tu dizes: eu lhes darei carne suficiente para comer o mês inteiro. Se rebanhos inteiros de ovelhas e bois fossem abatidos, será que seria suficiente para eles? Ou se todos os peixes do mar fossem apanhados, será que seria suficiente para eles? Jeová disse então a Moisés: será que a mão de Jeová é curta demais? Agora você verá que se o que eu digo vai acontecer ou não. Muito obrigado, meu irmão. Então, aqui inclui o texto temático, né? Porque Jeová perguntou para Moisés: será que a mão de Jeová é curta demais? Por que será que ele perguntou isso? Irmã Cleide. Então, embora Moisés fosse um homem de grande fé, naquele momento ele teve dificuldade em imaginar como que Jeová cumpriria a sua promessa de alimentar milhões de israelitas com carne ali no deserto. Por isso que então Jeová perguntou: você realmente acha que eu não consigo fazer o que eu prometo? Que pergunta, não é verdade? Muito bem. Ainda, irmão Ailton? E, naturalmente, ele estava preocupado. Quanta carne seria necessária para alimentar aqueles 3 milhões de pessoas em um mês? Né? Imagina uma cidade como Tatuí não tem essa quantidade de gente. Imagina um mercado cheio de carne, né? Mas então Jeová raciocinou com ele sobre a mão de Jeová. A mão de Jeová se refere ao Espírito Santo, ao poder de Jeová em ação. Então a gente vai ver que isso também nos ajuda hoje, né? Com certeza. E o parágrafo 3 começa a levar nessa direção. Irmão Márcio, por favor. Alguma vez você ficou preocupado pensando se Jeová vai cuidar de você e sua família em sentido material? Quer você já tenha pensado nisso ou não, a pergunta que Jeová fez a Moisés pode ajudar você. Neste estudo, vamos ver por que Moisés e os israelitas duvidaram do que Jeová poderia fazer por eles. Também vamos ver alguns princípios da Bíblia que aumentam nossa confiança de que a mão de Jeová nunca é curta demais. Então, por que é importante meditar no que aconteceu com Moisés e os israelitas? Por quê? Irmã Jamília, aqui na frente. Porque, assim como Moisés, às vezes nós podemos também duvidar, né, que Jeová vai cuidar da gente. Mas nós podemos lembrar que ele fez o que ele fez por Israel e vai aumentar a nossa fé. E vai fazer nos lembrar de que o seu poder nunca falha. Isso, muito bem, exatamente. Né? Então vamos começar a analisar exatamente isso aqui, que é o estudo nosso, aqui agora trazendo vários casos relacionados conosco mesmo. Né? Aprenda com o que aconteceu com Moisés e os israelitas. Parágrafo 4. Como essa situação começou, a nação de Israel, junto com uma vasta mistura de gente, já estava há um bom tempo viajando pelo grande deserto desde que tinham saído do Egito em direção à terra prometida. A multidão de não-israelitas ficou cansada de comer o maná e começou a reclamar. Por fim, muitos israelitas fizeram a mesma coisa. O povo começou a lembrar dos alimentos que tinham lá no Egito. Moisés se sentiu pressionado por essas reclamações e achou que ele mesmo tinha que conseguir carne, mas não sabia como fazer isso. Então, que situação surgiu quando os israelitas estavam no deserto? Então, lá na conexão do Zoom, a irmã Rosana. A situação começou com uma vasta mistura de gente que
que se cansou de comer do maná e passou a reclamar. E isso acabou influenciando os israelitas, que também começaram a lembrar dos alimentos que eles tinham comido no Egito. E começaram a murmurar. E Moisés, então, se sentiu sobrecarregado, né, com as reclamações, e ele não sabia como providenciar carne para o povo. Então, ele ficou angustiado com a responsabilidade que ele carregava ali. Isso, muito bem, irmã Rosana. Muito obrigado por seu comentário. Isso. Números 11, 13 e 14, destaca então que preocupação dele. Irmã Jael? Ele falou que não conseguia mais suportar aquele povo, né? Aquele povo queixoso, né? Ele disse que era demais para ele. Então dá para a gente se imaginar, né? Se colocar até no lugar dele. Era uma situação irritante, né? Que povo queixoso. Viram, né? De perto o poder de Jeová, os milagres de Jeová. Jeová alimentou eles e ainda se queixavam. Era irritante até para o próprio Jeová. A gente consegue ver o amor, o imenso amor de Jeová em suportar também aquele povo rebelde, né, e ingrato. Muito obrigado, meu. Obrigado pelo comentário também. Ainda, irmão Daniel? Então, esse relato de Números, né, capítulo 11, versículos de 4 a 6, expressa bem os desejos egoístas daqueles estrangeiros que acompanharam os israelitas, né? Porque eles começaram a falar, reclamar que eles não tinham carne, que eles se lembravam dos peixes, das melancias, dos alhos porosos, enfim, de todo o alimento que eles tinham no Egito, né? E agora só comendo maná. Então, essa atitude deles também começou a influenciar os próprios israelitas também a reclamar, né? Com certeza, né? Muito bem. Vamos então agora para os parágrafos 5 e 6, ver aqui o que faltava na parte deles ali. Parece que os israelitas foram afetados pela ingratidão e falta de apreço daqueles que não eram israelitas. O mesmo pode acontecer com a gente hoje. Quando outros ao nosso redor não são gratos, podemos começar a reclamar e ficar infelizes com o que Jeová nos dá. Podemos começar a sentir falta do que tínhamos antes ou ficar com inveja do que outros têm. Por outro lado, vamos ser mais felizes se aprendermos a ficar satisfeitos com o que temos, não importa a nossa situação. Os israelitas deviam ter lembrado da garantia de Jeová de que, quando chegassem no seu destino final, eles receberiam até mais do que era necessário em sentido material. Mas isso só se cumpriria na terra prometida, não enquanto estivessem viajando no deserto. Da mesma forma, em vez de ficarmos pensando nas coisas que não temos hoje, devemos nos concentrar no que Jeová prometeu nos dar no novo mundo. Além disso, é importante meditar em textos bíblicos que aumentem nossa confiança em Jeová. Então, parágrafos 5 e 6. Como os israelitas foram influenciados por outros e que lições aprendemos disso? Então, vamos dividir aqui, né? Como é que os israelitas foram influenciados por outros? Essa primeira parte. Esqueci seu nome. Monique. Monique, isso, Monique. O mesmo pode acontecer com a gente hoje, quando outros ao nosso redor não são gratos. Podemos começar a reclamar e ficar infelizes com o que Jeová nos dá. Podemos começar a sentir falta do que tínhamos antes ou ficar com inveja do que os outros têm. Monique, isso é o perigo mesmo que tem, né? Muito bem, é a questão aí, né? Irmã Débora. E foi isso que aconteceu com os israelitas, né? Eles foram influenciados
pela ingratidão e a falta de apreço daqueles que não eram israelitas, né? E eles deviam ter se lembrado da garantia de Jeová, porque ainda eles estavam viajando, não tinham chegado ainda na Terra Prometida, né? Que Jeová tinha garantido a eles que eles receberiam ainda mais do que era necessário em sentido material. Então, eles foram muito ingratos. Com certeza, muito bem. Agora, e que lições aprendemos disso, então? O que é que nós aprendemos? Ainda, Júnior? Então, nós podemos aprender que, em vez de nós ficarmos pensando nas coisas que nós não temos hoje, devemos nos concentrar no que Jeová prometeu dar nós no novo mundo. Com certeza serão muitas bênçãos. Também é importante meditar em textos bíblicos que aumentam a nossa confiança em Jeová. Isso, excelente, né? Muito bem. Ainda, irmão Pedro, aqui na frente. E nos parágrafos anteriores, vimos que o próprio Moisés ficou se perguntando, será que Jeová conseguiria fazer tudo isso? E Moisés, ele era um homem de fé, um homem muito espiritual. Por isso que no final do parágrafo fala sobre a importância de meditar em textos bíblicos para aumentar a nossa confiança em Jeová. Então nós confiamos em Jeová, temos fé, mas precisamos aumentar ainda mais, porque precisamos ter plena certeza das condições que Jeová tem para nós. Isso, excelente, muito bem, né? Vamos ver agora no parágrafo 7 por que Jeová enfatizou que a mão dele não era curta, né? Parágrafo 7. Mas por que será que Jeová fez questão de destacar que sua mão não é curta demais? Talvez Jeová quisesse ajudar Moisés a pensar não apenas na força da sua mão poderosa, mas também até onde ela poderia chegar. Ou seja, embora os israelitas estivessem no meio do deserto, sem nada ao redor, Jeová ainda conseguiria dar a eles muita carne, bem mais do que o necessário. Com mão poderosa e com braço estendido, Jeová mostrou seu poder. Então, podemos ter certeza de que a mão de Jeová pode alcançar cada um de nós, não importa onde estejamos ou as dificuldades que enfrentemos. Por que podemos ter certeza de que a mão de Jeová não é curta demais? Irmã Cidinha. Podemos ter certeza porque, como dizem o Salmo 136, 11 e 12 e o Salmo 138, 6 e 7, Jeová nos ajuda com seu braço estendido ou usa sua mão para nos ajudar. E podemos ter certeza de que a mão de Jeová, ela pode alcançar cada um de nós, não importa onde estejamos. E foi isso que Jeová lhe queria dizer a Moisés, que a mão dele não era curta demais para ajudá-los. Com certeza, esse é um ponto importante mesmo, né? Ainda a irmã Isabela aqui. Eu gostei bastante desse texto do Salmo 138:6, porque ele fala que, embora Jeová ele seja elevado e majestoso, ele se importa profundamente com os humildes. Então, isso nos lembra que, mesmo nos momentos mais difíceis, quando nos sentimos pequenos, ele está perto de nós. Então, isso realmente mostra que a mão de Jeová ela não é curta demais. E isso nos dá uma segurança imensa, porque Jeová nunca nos abandona. Isso, com certeza. Muito bem, minha irmã. Ainda, irmão Rafael? Achei interessante que a questão de Jeová falar para Moisés essa pergunta, né? Porque ele queria que Moisés tivesse uma visão a longo alcance, que ele visse além daquilo que ele poderia, né? Já tinha visto Jeová fazer grandes coisas, mas que ele tivesse a certeza que Jeová poderia fazer coisas inacreditáveis. E essa é a confiança que nós temos. Nós não vimos Jeová fazer as coisas que ele promete. Muitas das coisas que ele promete no futuro. Nós vamos ver isso. E confiar nisso agora vai nos dar fé e evitar que a gente tenha esse espírito ingrato que eles tiveram. Isso, exatamente. Muito importante. Parágrafo 8 agora, muito importante também para nós analisarmos. Jeová fez exatamente o que prometeu
e enviou uma quantidade enorme de codornizes para o povo. Mas os israelitas não agradeceram a Jeová por esse milagre. Em vez disso, muitos deles foram gananciosos e passaram 1 dia e meio sem parar juntando o maior número possível de codornizes. Jeová ficou furioso com aqueles que tiveram desejos egoístas e os puniu. Esse exemplo nos mostra que devemos tomar cuidado para não cair na armadilha da ganância. Não importa se somos ricos ou pobres, nossa prioridade deve ser acumular tesouros no céu, desenvolvendo uma forte amizade com Jeová e Jesus. Quando fazemos isso, podemos ter certeza de que Jeová vai nos dar tudo o que precisarmos. Então, que erro muitos cometeram no deserto e como podemos evitar fazer a mesma coisa hoje? Vamos também dividir para dar mais chance para outros participarem. Que erro muitos cometeram no deserto? Qual foi o erro deles ali, né? Aqui na frente, a irmã Helena. Então Jeová ele cumpriu o que prometeu e mandou uma grande quantidade de carne. E eles cometeram o grave erro de não agradecer a Jeová por aquele milagre. Então eles fizeram o contrário, por ser mal agradecidos, eles foram também gananciosos e egoístas. Isso acendeu a ira de Jeová e eles foram severamente punidos. Exatamente, né? E agora então a lição. Como é que podemos evitar fazer a mesma coisa hoje? E daí podem usar até a própria gravura que nós temos aí para poder ilustrar o caso. Irmã Daniela Dib. Então, nós podemos evitar esse erro por cultivar a gratidão e também evitar a ganância e dando prioridade nas coisas espirituais, acumulando tesouros no céu e tendo uma amizade bem forte com Jeová e com Jesus. Isso, excelente, muito bem, né? Ainda a irmã Kate. E é interessante que esse não foi a primeira vez que Jeová providenciou os codornizes, foi a segunda vez. Em Êxodo 16:13 foi a primeira vez, foi junto com o maná. E ninguém morreu naquela época, não teve praga, nem morte. Por quê? Porque a atitude deles foi diferente. Dessa vez, eles foram gananciosos a ponto de acumular quantidades enormes e até ficar tentando secar a carne para preservar. Então, eles mostraram que eles não tinham fé que Jeová, que já tinha feito aquilo, poderia fazer futuramente, quantas vezes precisasse. Então, essa falta de fé e ganância foi bem séria. Com certeza, muito bem. Aqui na frente, irmão Anderson. Então, comentando a respeito da imagem, quando nós analisamos o texto de Números 11, do 31 ao 33, eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa nas nossas publicações e fala que havia ali uma quantidade cobrindo cerca de 1 dia de viagem para cada lado do acampamento. Então, conseguia-se na época viajar em 1 dia pelo menos 50 quilômetros, de 50 a 100 quilômetros. Então, para cada lado do acampamento, havia pelo menos 50 quilômetros de codornizes no chão. E aí o texto fala que havia 2 côvados de altura no chão. Um côvado são 44 centímetros e meio. Então, 2 côvados são 89 centímetros. Quase 1 metro de codornizes no chão. E por praticamente 100 quilômetros de distância, né? Embora fosse uma quantidade grande de israelitas, por volta de 3 milhões, que é a população da cidade de Brasília, por exemplo, que tem 3 milhões de habitantes, mas Jeová proveu mais do que o necessário. E cada um pegou pelo menos 10 hômeres. Hômeres, também de acordo com a minha pesquisa, dá 1,7 kg. Então, se cada um pegou 10 quilos, dá pelo menos 34 quilos por cabeça. Então, é uma visita ao açougue bem generosa, né? Não dá para comer tudo isso rapidinho. É verdade, Anderson. É muita coisa mesmo. A mão de Jeová não era curta, não foi curta com eles, né? Mas tem outras coisas interessantes. Olha o parágrafo 9, o que podemos ter certeza.
Hoje, Jeová também estende sua mão para ajudar seu povo. Isso não significa que nunca vamos ficar sem dinheiro ou que nunca vamos passar fome. Mas podemos ter certeza que Jeová nunca vai nos abandonar. Ele vai nos dar a força que precisamos para enfrentar qualquer tipo de dificuldade. Precisamos confiar que Jeová vai estender sua mão e cuidar de nossas necessidades materiais. Vamos ver duas situações em que podemos mostrar essa confiança. 1, ao lidar com problemas financeiros. E 2, ao planejar nosso futuro. Então, parágrafo 9. Do que podemos ter certeza? Irmã Elaine. De que Jeová nunca vai nos abandonar. Ele vai nos dar a força que precisamos para enfrentar qualquer tipo de dificuldade e também vai cuidar das nossas necessidades materiais. Muito bem, esse é o ponto. Irmão Carlos Bosso. Então a mão de Jeová nunca vai ser curta com nós também, né? Mas temos que enfrentar a realidade que podemos ficar sem dinheiro, podemos passar fome, podemos morrer, passar por um teste, uma perseguição, por exemplo, né? Como um povo, Jeová estende a sua mão, mas individualmente nós podemos passar por alguns problemas. Muito bem, né? É o reforço que dá essa sentinela de 15 de setembro de 2014 aí, né? Que a gente pode, sim, ter algumas dificuldades, né? Irmão André. E um ponto interessante também é que hoje, na atualidade, né, Jeová também pode e deve e também está estendendo a sua mão para ajudar o seu povo aqui na terra. Com certeza, esse é o ponto mesmo, né? Muito bem, irmãos. Vamos então aqui levantou 2 problemas que podemos enfrentar, né? Um deles, lidar com problemas financeiros. Então aqui vamos ver nesse subtítulo aí, parágrafo 10. Quanto mais perto estivermos do fim, mais dificuldades podemos esperar. O mundo está cada vez mais instável por causa de problemas políticos, conflitos armados, desastres naturais e pandemias. Essas coisas podem aumentar nossas despesas, fazer com que a gente perca o trabalho e as coisas que temos, ou até nos obrigar a deixar a nossa casa e nos mudar para outro lugar. Para você conseguir continuar cuidando da sua família, o que pode te ajudar a tomar decisões que mostrem sua confiança na mão de Jeová? Então, parágrafo 10, que problemas financeiros talvez enfrentemos? Irmão Higino. Podemos enfrentar perda de emprego, aumento de despesa, ou ter que deixar nossa casa por causa da instabilidade mundial. É verdade, irmão Higino. Isso é verdade mesmo, né? Quantos já enfrentaram isso? Então, alguns problemas. Irmão Douglas ainda. Isso é a realidade de muitos de nossos irmãos hoje, né? Muitos estão fugindo por questões de conflitos, extrema pobreza. E independente de onde vivamos e da situação que estamos enfrentando, a gente não pode se esquecer que nós não podemos nos esquecer que ainda estamos no deserto. A terra prometida está ali próximo, mas ainda é o deserto. Não adianta sonharmos hoje com a vida ideal, porque ela não vai existir a verdadeira vida atualmente, né? Então esse estudo está nos lembrando. No deserto em que estamos, as mãos de Jeová, que são poderosas, elas não são curtas. Ela vai chegar aqui até nós e nós precisamos confiar nisso, como esse estudo está nos ajudando a lembrar, né? Com certeza, muito bem. Parágrafo 11 agora. A primeira coisa que você precisa fazer e que funciona muito bem é contar todas as suas preocupações para Jeová. Peça sabedoria para tomar boas decisões e um coração calmo para não ficar excessivamente preocupado.
Continue orando para conseguir estar contente com as coisas básicas. E faça a pesquisa em nossas publicações para saber o que fazer ao lidar com problemas financeiros. O site jw.org está cheio de artigos e vídeos que falam sobre esse assunto e que já ajudaram muitas pessoas. Então vamos agora abrir a Bíblia, irmãos, e ler Lucas 12, 29 a 31. Então alguém para ler o versículo 29 e 30 e um outro pode ler o versículo 31, né? Então começando no Zoom lá, irmão Sérgio, irmã Mara, lê 29 e 30 e daí o 31, irmã Maiudes. Assim parem de se preocupar com o que comer e o que beber, e parem de ficar excessivamente preocupados, porque é por todas essas coisas que as nações do mundo se empenham ansiosamente. Mas seu Pai sabe que vocês necessitam dessas coisas. Em vez disso, continue a buscar o reino dele, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Muito obrigado, irmãs, pela leitura. Então, o parágrafo 11. O que pode ajudar você a lidar com problemas financeiros? Então, alguém pode dar uma ideia, um outro, né? E assim vai nos ajudar aqui. Uma das suas. Irmã Carol pode dizer alguma coisa. A primeira coisa que a gente pode fazer é o que diz o texto de Provérbios 16:3. Lá diz que nós vamos ser bem-sucedidos se confiarmos a Jeová o que nós fazemos, os nossos planos. Então, contar para Jeová as nossas preocupações, conversar com Ele, né? Pedir sabedoria para tomar boas decisões, ter um coração calmo para, como disse o texto de Lucas, não ficar excessivamente preocupado. Isso, olha aí, uma coisa importante, né? Irmã Maria José Urbano. E também a oração ajuda muito nós, né? Para conseguir as coisas que nós precisamos, porque nós temos que estar contentes com o que nós temos hoje. Não precisamos nos preocupar com o amanhã, que Deus cuide de todos nós. É, isso mesmo. Irmão Ezequiel? E esse ponto que a irmã Maria comentou é muito importante, porque aqui destaca que especialmente alguém que está passando por problemas financeiros, ele precisa estar contente com o básico, com o que ele realmente precisa. E aí se aplica bem o princípio aí de 1 Timóteo 6, 7, 8. A pessoa tendo o que comer e o que vestir, ela tem que estar contente com isso. E não querer grandes coisas, se envolver em dívidas, coisas assim, porque se o problema dela é financeiro, ela precisa estar contente com o básico que ela precisa. Isso, excelente, muito bem, né? Ainda, irmã Jô? E também temos o site, que é de grande ajuda, né? Que está cheio de artigos, né? De vídeos, né? Que fala sobre esse assunto, né? E vai ajudar a nós e a todas as pessoas que acessar ele. Importante, isso mesmo, né? Muito bem, irmãos. Vamos em frente agora, parágrafo 12. Para conseguir um emprego, alguns se mudaram para longe de sua família. Mas, na maioria dos casos, eles descobriram que foi uma decisão ruim. Antes de aceitar um trabalho, não pense apenas nas vantagens que vai ter em sentido financeiro, mas também no preço que vai precisar pagar em sentido espiritual. Pense nas seguintes perguntas. O que pode acontecer com o meu casamento se eu estiver longe? Será que eu vou ter tempo para ir a todas as reuniões, ao serviço de campo e para estar com os irmãos? Se você tiver filhos, também é importante se perguntar: como eu vou criar meus filhos na disciplina e na instrução de Jeová se eu não estiver com eles? Tome decisões baseadas no que Jeová pensa e não no que parentes ou amigos que não respeitam a Bíblia pensam. Tony, que mora na Ásia, recebeu várias propostas de trabalho em outro país,
que pagariam muito bem. Mas depois de orar sobre o assunto e conversar com sua esposa, ele decidiu recusar essas propostas e fazer mudanças para viver com menos dinheiro. Hoje em dia, ele reconhece: eu tive o privilégio de ajudar várias pessoas a conhecer a Jeová, e nossos filhos amam muito a verdade. Nossa família aprendeu que, enquanto seguirmos as palavras de Mateus 6,33, Jeová vai continuar cuidando da gente. Então, que perguntas podem ajudar alguém a tomar a melhor decisão com respeito à sua família? Então, tem várias perguntas aí. Uma delas, que perguntas que pode ser, ou que pergunta pode ser? O Felipe. Será que eu vou ter tempo para ir a todas as reuniões? Isso. Reuniões, será que vai poder, né, se mudar para outro lugar? Uma outra pergunta. Irmã Cleusa. O que pode acontecer com o meu casamento se eu estiver longe? Olha aí que pergunta, pondera bem Davi. Outra é para aqueles que têm filhos, né? Como que eles vão conseguir criar os filhos na disciplina de Jeová se eles não estiverem com eles, né? Isso. E por que é importante meditar nessas perguntas aí? O artigo aborda, o parágrafo aborda isso aí, né? Por que é importante pensar nelas? Irmã Sandra. Porque essas perguntas, elas vão fazer a gente refletir num todo, né? Tanto no sentido material, as vantagens que pode ter, mas principalmente em sentido espiritual, que é isso que nós vamos ter no futuro, né? Por exemplo, como família, né? Então, se nós levarmos em conta em sentido espiritual, nós vamos ser como esse irmão aqui, que no final os filhos cresceram amando a Jeová e sabendo que se pôr o reino em primeiro lugar, Jeová continua cuidando deles. Isso, excelente, né? Muito bem. Irmão Ritz? Em outras palavras, também este Tony mencionado aqui, ele aplicou os conselhos de Jesus em Lucas 14:28, sentar e calcular a despesa. Ele achou que esta despesa era muito cara, então ele ficou em casa e cuidou da família. Isso, bem ponderado ele foi. Ainda lá no Zoom, irmão Sérgio? E ainda completando com relação ao irmão Tony, ele orou bastante, né? Uma coisa muito importante. Ele orou, pediu a orientação de Jeová e tomou a melhor decisão. Então ele é grato pela decisão que ele tomou, porque ele conseguiu realmente ver Mateus 6,33 agindo nele e na família dele e principalmente nos filhos. Isso, excelente. Muito obrigado, meu irmão. Bom, vimos aqui então primeiro os problemas financeiros, como podem lidar com eles, né, e como Jeová pode ajudar. E aqui temos boas ideias e boas sugestões. Vamos agora pensar no planejamento para o futuro. É muito interessante esse subtítulo também. Então vamos ver parágrafo 13 agora. Nossa confiança em Jeová também pode ser testada ao pensarmos em como será a nossa vida quando estivermos mais velhos. A Bíblia nos incentiva a sermos trabalhadores para termos o necessário no futuro. Se for possível, é bom guardar algum dinheiro, porque ele nos dá certa medida de proteção. Mas nunca queremos que o dinheiro se torne a coisa mais importante em nossa vida. Quais são algumas coisas que podemos fazer agora para termos o necessário quando ficarmos mais velhos? Olha que pergunta interessante, né? Irmã Cleide Dib. Então, a nossa confiança em Jeová pode ser testada da nossa velhice. Então, se formos trabalhadores, podemos guardar algum dinheiro, né?
para a nossa proteção, como diz Eclesiastes 7:12. Isso, muito bem, esse é o ponto. Aí atrás, irmão William Miranda. Mas junto com esses princípios, né, que vimos aqui de Provérbios 6, de 6 a 11, que sermos trabalhadores como as formigas, e de Eclesiastes 7:12, né, de tentar guardar algum tipo de dinheiro, né, algum dinheiro, a gente tem que ter o principal, que é no final do parágrafo que diz, né, de nunca deixar que o dinheiro se torne a coisa mais importante da nossa vida. Isso, exatamente. Esse é um ponto importante. Parágrafo 14, irmão Márcio, por favor. Jesus contou uma ilustração que mostra a tolice de correr atrás de dinheiro em vez de ser rico para com Deus. Ninguém sabe como será a vida amanhã. E como seguidores de Cristo, temos um desafio a mais. Ele disse que devemos estar dispostos a abrir mão de todos os nossos bens para sermos discípulos dele. Foi exatamente isso que aconteceu com os cristãos do primeiro século lá na Judéia. Eles continuaram alegres, mesmo perdendo seus bens. Hoje em dia, muitos irmãos perderam o emprego e seus bens materiais por serem neutros e não apoiarem nenhum partido político. O que os ajudou a fazer isso? Eles mostraram total confiança na promessa de Jeová. Eu nunca deixarei você e nunca o abandonarei. Então, fazemos o possível para ter o necessário no futuro e, ao mesmo tempo, temos total confiança de que Jeová irá cuidar de nós se algo inesperado acontecer. Então vamos ler Hebreus capítulo 13, versículo 5. Hebreus 13, 5. Irmã Vera aqui, por favor. Que o seu modo de vida seja livre do amor ao dinheiro. Fiquem satisfeitos com as coisas que têm, pois ele disse: eu nunca deixarei você e nunca o abandonarei. Muito bem, muito obrigado, minha irmã. Então, como é que esse texto de Hebreus 13, 5 nos ajuda a não nos preocupar demais com o nosso futuro? Como é que o texto nos ajuda aqui? Irmão Paulo, aqui na frente. Esse texto, ao mesmo tempo que ele nos incentiva a fazer algo agora para termos um futuro mais tranquilo, ao mesmo tempo também ele nos incentiva a confiar totalmente em Jeová. Porque ele mostra que Jeová ele vai estar sempre conosco e nunca vai nos abandonar, seja a provação que a gente passe. Isso, muito bem. É o aspecto do texto aí. Ainda, irmão Ailton? É muito importante ter esse equilíbrio, né? Lá no primitivo cristianismo, muitos irmãos passaram dificuldades. Aqui fala que eles continuaram alegres, mesmo perdendo seus bens. E perderam emprego, bens materiais e tal, foram neutros, não participaram em partido político, né? Mas mostraram total confiança na promessa de Jeová. Então, precisa haver um equilíbrio. Às vezes a pessoa fica assim pensando, não, eu tenho que trabalhar, tenho que ter dinheiro no banco e tal, né? Bom, seja equilibrado. Na realidade, o dinheiro é necessário. Mas quem dá a provisão é Jeová, não é a conta no banco, né? Então, por isso é muito importante termos isso em mente. Jeová garante, eu nunca deixarei você e nunca abandonarei. Essa é a confiança que nós temos, né? Com certeza, muito bem. Parágrafo 15 agora. Em alguns lugares, os casais querem ter filhos principalmente para que os filhos os sustentem quando ficarem mais velhos. É como se esses casais vissem seus filhos como um plano de aposentadoria. Só que a Bíblia ensina que são os pais que devem cuidar das necessidades dos filhos. É claro que os pais talvez precisem de alguma ajuda quando estiverem mais velhos, e muitos filhos ficam felizes de fazer isso. Mas os pais que confiam em Jeová
reconhecem que a maior alegria não vem de criar os filhos para receber alguma ajuda financeira deles, mas sim para servir a Jeová. Que conceito os pais cristãos devem ter sobre os filhos? Muito interessante o aspecto aqui, né? Irmão Cristiano. Então, os pais que confiam em Jeová reconhecem que a maior alegria não vem de criar os filhos para receber alguma ajuda financeira deles, mas sim para servir a Jeová. Obrigado, irmão Cristiano. Ainda, irmão Walter? Aqui o texto de 2 Coríntios 12, 14, mostra muito bem isso que o Cristiano mencionou. O final do texto fala que não se espera que os filhos acumulem para os pais, mas sim os pais para os filhos. Então, há uma responsabilidade quando a gente se torna pai, né, de fazer provisões para os filhos. Não ficar aguardando que eles sejam, como diz aqui, um plano de aposentadoria, né? Usar os filhos, porque tem muitos filhos, então agora eu vou ter uma vida, uma velhice tranquila. Não é isso, mas é o que diz 3 João 4, né? Os pais devem se esforçar para criar filhos para que sirvam a Jeová. Essa é a maior alegria que um pai pode ter. Isso. E vai trazer muita felicidade mesmo se fizer isso, né? Muito bem. Parágrafo 16, irmão Márcio, vamos ver alguns exemplos disso aí também. Ao ensinar seu filho a se sustentar, dê o exemplo e mostre que você mesmo confia em Jeová. Desde pequeno, mostre a ele como é importante ser trabalhador. Além disso, incentive-o a fazer o seu melhor na escola. É bom fazer pesquisas para encontrar princípios da Bíblia e daí ajudar seu filho a tomar decisões sábias com respeito à educação. Seu objetivo deve ser ajudar seu filho a conseguir se sustentar e conseguir participar o máximo possível na pregação, talvez até sendo um pioneiro. Aqui, eu esqueci a gravura no parágrafo 15, né, imagem. Então, já que foi falado ali sobre treinar os filhos para servir a Jeová, como é que nós encaixamos a gravura aí do parágrafo 15, né, relacionada com isso aí? Como é que podemos ver como ela nos ajuda? Irmã Carla? Então, nós vemos aí um casal que preparou sua filha, né, para dar o seu melhor no serviço de Jeová, né? Que o parágrafo ele incentiva os pais a fazerem isso, né, e não ter os filhos como um plano de aposentadoria que vai dar um retorno financeiro para eles depois, né? Mas aí nós vemos a felicidade desse casal em falar com a filha, né, que pelo visto está aqui no canteiro de obra, em construção de um salão do reino, salão de assembleias, está empenhada em fazer mais para Jeová. E isso está trazendo muita felicidade para os pais, né? Então, de fato, aí as palavras de 3 João 4 se cumpriu e se cumpre, né, naqueles que investem nos filhos o pensamento de ter uma vida espiritual, de dar o melhor para Jeová. Isso, muito bem, né? Obrigado, minha irmã. Agora, entrando no 16, vamos ler Efésios 4, 28. Efésios capítulo 4, versículo 28. Aqui na frente é a irmã Fátima. Quem furta, não furte mais. Em vez disso, trabalhe arduamente, fazendo com as mãos um trabalho a fim de ter algo para repartir com alguém em necessidade. Muito obrigado, irmã Fátima. Então, como os pais podem preparar seus filhos para o futuro? Até com base nisso que, na ideia básica desse texto aqui. Ítalo.
Então, desde pequeno, os pais têm que mostrar para os filhos a importância de ser trabalhador, né? Senão o filho pode acabar que nem o jovem de Provérbios 29, 21, se tornar um jovem mimado, né? E também disso é importante os pais incentivarem os seus filhos a darem o melhor de si na escola, né? Também ter bons hábitos e rotinas de estudo, não só de disciplinas escolares, mas também estudo pessoal da Bíblia. É bom ouvir um jovem comentar isso aí, né? Mostrando a maneira certa de pensar. Paulo Henrique. Então, os pais cristãos, ele devem ter como meta ensinar o filho a ser bem-sucedido, né? Mas diferente de pais que não servem a Jeová, tem que ensinar o filho a ser bem-sucedido espiritualmente, né? Porque os pais não cristãos, eles fazem o filho acordar cedo, colocam o filho em várias escolas, eles fazem o filho se empenhar bastante por sua carreira no mundo. Então, os pais espirituais devem fazer o mesmo, só que em sentido espiritual. Acordar cedo ele para ir para o campo, ensinar ele a fazer bons estudos pessoais. Dessa maneira, ele vai ser bem-sucedido espiritualmente. Isso. Então, equilibrar as duas coisas é muito importante, né? Isso mesmo. E finalizando esse artigo excelente, vamos ler o parágrafo 17. Os servos leais de Jeová podem ter certeza de que ele tem o desejo e o poder de cuidar de suas necessidades materiais. Quanto mais perto estivermos do fim deste mundo mau, mais vamos precisar confiar em Jeová. Não importa o que aconteça, queremos ter total confiança de que Jeová vai usar seu poder para cuidar de nós. Não temos nenhuma dúvida de que a mão poderosa de Jeová e seu braço estendido nunca serão curtos demais para nos alcançar. Então, finalizando aqui essa pergunta importante, né, que resume muito bem a ideia do estudo. Que certeza podemos ter? Irmã Ana. Nós podemos ter certeza de que Jeová sempre cuidará das nossas necessidades, com a sua mão poderosa. Então, temos que confiar em Jeová. Isso. Que ponto importante esse aí também, né? Isso, irmã Jael. E, além disso, né, nós temos a certeza de que o amor de Jeová é imenso, né? Ele tem não só o desejo de cuidar de nós, como ele tem também todo o poder para isso. Isso, muito bem. Excelente. Vamos recapitular, então, essa lição que tivemos hoje. O que podemos aprender do que aconteceu com Moisés e os israelitas? Irmã Mariana, aqui na frente. Então, nós aprendemos que a mão de Jeová não é curta demais e que ele sempre estende ela para nos ajudar. Mas se nós formos ingratos, nós podemos nos tornar gananciosos como eles. Então, em vez de nós ficarmos pensando nas coisas que nós não temos hoje, a gente deve se concentrar no que Jeová prometeu nos dar no futuro. Isso, exatamente. Excelente. Como podemos mostrar que confiamos em Jeová ao lidar com problemas financeiros? Irmã Midori. Podemos confiar a Jeová todas as nossas preocupações, pedindo a Ele sabedoria para tomar as boas decisões e um coração calmo para não ficar excessivamente preocupado. Por continuarmos orando para conseguir estar contente com as coisas básicas e por fazermos pesquisas em nossas publicações no site JW para saber o que fazer ao lidar com problemas financeiros. Isso, boas sugestões temos aqui. Irmão Dibe ainda. Vimos também a respeito de emprego, né? Então, ao aceitar o emprego, nós não devemos pensar só no benefício financeiro, mas nós também temos que saber que haverá um preço a se pagar em sentido espiritual, se esse emprego envolve deixar a pessoa longe da sua família. Se isso acontece, com certeza haverá um custo muito alto para a pessoa continuar nesse emprego. Isso, exatamente, né? E o que devemos levar em conta ao planejar o futuro?
Irmã Amanda aqui na frente. Então, um ponto é ser equilibrado, né? Levar a sério o trabalho e, se for possível, guardar um dinheiro para o futuro. Mas não podemos ir a extremos, né? Nós não devemos tratar o dinheiro como os israelitas trataram as codornizes, com ganância, como se acumular o dinheiro fosse a nossa prioridade. Nunca devemos esquecer que a nossa estabilidade depende totalmente da mão de Jeová. Isso, muito bem. Né? Que estudo bom esse que nós... Rode, é a sua vez. Pode falar, a irmã. A Rode insistiu várias vezes, agora eu ouvi a mãozinha dela. É o que é muito bonito nesse estudo, a gente pegar o exemplo, né, dos israelitas no passado e sempre ser grato por tudo que Jeová dá, tanto no material como espiritual, principalmente no sentido espiritual, que a ingratidão é a pior coisa que existe. E eles mostraram ingratidão para com Jeová, e a gente não quer fazer isso. Isso, é verdade, muito bem. Né? Então, irmãos, tivemos aqui uma lição excelente, né? Aqui, a confiança em Jeová deve ser total. Aprendemos aqui, a mão de Jeová não é curta. E como foi comentado, nesse sistema nós não estamos ainda lá no Novo Mundo, né? Não é ainda a terra prometida. Estamos na jornada, levando ali. Então, pode ter dificuldades, mas Jeová vai nos ajudar a superar todas elas. Então, nós precisamos muito, na realidade, a questão de confiar plenamente em Jeová, não importa a situação que nós estejamos passando. Um texto muito interessante que nós analisamos hoje foi aqui em Provérbios, capítulo 16, e o versículo 3. O texto diz, confie a Jeová tudo o que você faz. Então o verbo diz, é confiar deixar aos cuidados de. Então, de Jeová Deus, quando passamos por problemas ou tribulações. Então nós confiamos a Jeová na confiança, confiando nele de que ele vai fazer isso aí, né? Então, é as duas coisas importantes, confiar em Jeová também. E ele vai dar o que nós precisamos na dose certa, nessa jornada, nessa travessia até o novo mundo de justiça. Então, um estudo bastante alertador e muito prático que nós tivemos aqui, que nos ajudou bastante mesmo. Muito obrigado pelos seus excelentes comentários, que nos ajudaram a entender bem essa matéria, não é? Também, irmão Márcio, pela excelente leitura e os irmãos da parte técnica. Vamos agora, irmãos, encerrar o nosso encontro de hoje. Vamos ficar em pé para cantarmos o cântico 150, Busquem a Deus para obter livramento. E depois, irmão Pedro Azevedo vai fazer a oração para nós, encerrando a nossa reunião. O texto diário de hoje baseia-se nas inspiradoras palavras de Isaías 40, 31. Mas os que esperam em Jeová ganharão nova força, alçarão voo com asas como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Estes versículos soam como uma promessa suave, mas firme, do nosso Pai Celestial a cada servo leal, especialmente aqueles que carregam um pesado fardo de responsabilidade. Para sentir plenamente a força desta promessa, analisemos o exemplo de Gideão, destacado no comentário de hoje, e tiremos lições para os servos de Jeová nos nossos dias. O livro de Isaías foi escrito num período em que os judeus enfrentavam a ameaça do exílio e sofriam pressões externas e declínio interno. Isaías assegurou ao povo que nenhuma convulsão política, nem mesmo o poder militar da Babilônia, poderia impedir Jeová de fortalecer os seus servos. As palavras de que os que esperam em Jeová ganharão nova força tornaram-se um tônico suave para corações desgastados pelo medo e pela incerteza. Numa época em que impérios humanos pareciam invencíveis, o profeta pinta a imagem de uma águia que voa livremente por cima das tempestades. Assim, Jeová eleva os que confiam nele acima das provações diárias e ajuda-os a encarar a vida sob uma perspectiva celestial. A imagem da águia e o simbolismo da energia espiritual. A águia é conhecida pela capacidade de planar, aproveitando correntes ascendentes de ar
quase sem esforço físico. Para os cristãos, isto recorda que quando dependemos completamente de Deus, o seu Espírito torna-se a corrente que nos eleva e transporta mais longe do que conseguiríamos sozinhos. A águia também renova a plumagem, mantendo força e agilidade, imagem da renovação espiritual que Jeová concede por meio da sua palavra e da congregação. Quando fortalecemos a fé através do estudo regular, oração e ministério, o nosso voo espiritual permanece estável, mesmo contra ventos contrários. Antes de encontrar o anjo de Jeová, Gideão escondia-se, malhando trigo no lagar, com medo dos midianitas. Via-se como o menor de um clã insignificante e sem experiência militar. Contudo, Jeová viu potencial nele e chamou-o de poderoso guerreiro, mostrando que a verdadeira força não vem de recursos humanos, mas do apoio divino. Do mesmo modo, hoje, um ancião ou publicador pode sentir-se insuficiente, mas Jeová dá confiança. Eu não te enviei? Juiz 6:14. O ataque noturno e a perseguição aos midianitas. Gideão e os seus 300 homens precisaram confiar na estratégia de Jeová, baseada na fé, não numa grande força militar. Quando os midianitas derrotados fugiram, os israelitas perseguiram-nos desde o vale de Jezreel até ao Jordão. Quase 50 quilômetros de terreno acidentado. Depois de atravessar o Jordão, continuaram a perseguição, embora estivessem cansados, mas ainda a perseguir. Note-se que os inimigos escapavam em camelos, um dos meios de transporte mais rápidos daquela época, enquanto os israelitas iam a pé. Humanamente, parecia impossível, mas Jeová multiplicou a força do exausto e concedeu-lhes a vitória. Lições para anciãos e servos ministeriais hoje. Os anciãos modernos também podem sentir fadiga devido ao pastoreio, responsabilidades familiares e pressões econômicas. Por vezes, as tarefas chegam sem parar. Visitas de pastoreio, cuidado com idosos, preparação de reuniões, questões judiciais delicadas. Como Gideão, podem sentir falta de camelos, recursos materiais ou tempo para alcançar todas as obrigações. Contudo, o texto diário recorda-nos. Jeová observa os esforços de cada ancião e promete renovar-lhes a força quando confiam nele, e não nas próprias capacidades. Na prática, isto significa orar diariamente por sabedoria, delegar tarefas, apoiar-se nos irmãos, não recear pedir ajuda e nunca negligenciar a nutrição espiritual pessoal. Aplicação para todos os servos de Jeová. A lição de Gideão inspira não apenas os que lideram. Cada publicador enfrenta midianitas, doenças, problemas familiares, desgaste da rotina de trabalho, ansiedades emocionais. Às vezes, os obstáculos parecem mover-se mais depressa do que nós, como camelos no deserto. Mas Jeová assegura que a energia espiritual não está limitada a recursos biológicos. Depende da qualidade da nossa esperança. Quando lemos a Bíblia, oramos e partilhamos as boas novas. Sentimos a corrente ascendente que nos eleva acima do medo e da dúvida. Mesmo pequenas vitórias, como derrotar um destacamento midianita, reforçam a convicção interior do apoio divino. Autoanálise pessoal e perguntas para reflexão. O que especificamente está a esgotar a minha força no serviço hoje? E como peço a Jeová que supra essa carência? Como posso renovar as penas, isto é, refrescar a minha espiritualidade, reservando tempo para estudo profundo ou convivendo com irmãos espiritualmente maduros?